Criatividade. Como usar a criatividade para resolver problemas? Esse é o assunto da live de hoje. E eu vou contar o que eu aprendi com o Murilo Gun, porque eu fiz os cursos com ele, né, do Reaprendizagem Criativa, Técnicas de Criatividade, Criando Crianças Criativas, né, e eu já tinha feito várias coisas, assim, de estudar com ele, mas aí eu fiz um intensivo nesse final de semana para poder aprender mais. E hoje deu um monte de coisa, assim, eu tô até de suada aqui, eu tô fazendo exercícios físicos agora. E comecei essa semana, né? Só que daí hoje embolou um monte de coisa logo cedo. E aí eu tive que fazer antes do almoço. Né? Ó, a Sandrinha que tá aqui também, ali, a Sandrinha também faz exercícios, né? E aí, então, estamos tudo junto aqui, ó, sem banho. Bom, então assim, é interessante a gente falar de criatividade, porque o Murilo fala muito isso, né? Quando a gente fala de criatividade, a gente pode pensar assim, não, criativo é aquela pessoa que tem aquela ideia hiper, super original, faz alguma coisa nova. Pois não é isso a criatividade, né? A criatividade pode ser isso também, mas aí então a gente acaba pensando que criativos são só os inventores, né? O Steve Jobs, os donos né, que inventam tipo o iPhone e tal, né? Mas aí quando a gente vai estudar sobre criatividade, a parte mais interessante é que a gente descobre que nada novo efetivamente é inventado. O que acontece é que a gente acaba fazendo algumas combinações e daí essas combinações viram algo diferente, né? Então ele gosta de falar que em vez de criatividade é combinatividade, né? Então a gente começar a pensar e combinar coisas diferentes assim, né? Então, deixa eu ver, tem um relógio aqui. E então, assim, esse é o primeiro ponto, né, da gente falar sobre criatividade, é da gente dizer assim, gente, todos nós somos criativos, né? A gente pode não tá com essa habilidade tão desenvolvida, né? Mas todo mundo tem esse potencial criativo. Inclusive, tem um videozinho que na internet que eu vejo, assim, tipo, dicas sobre criatividade, e tem assim. Teve uma pessoa muito interessante, que ela foi demitida, não me lembro como é que era a história, bem direitinho, assim, que ela não conseguiu um trabalho porque ela não tinha muita criatividade. E aí não é nada mais, nada menos que... Quem quer dar um... Oi, Ania, tudo bom? De colocar um chute aí de quem será essa pessoa que foi dita que não era criativo e aí... Bom, aí eu sei que tem um delay aí, mas pensem aí. Essa pessoa é Walt Disney. Pensa! O Walt Disney foi considerado uma pessoa que não tinha criatividade. E aí a gente, na verdade, a gente tem muita criatividade. Então todos nós temos o mesmo potencial do Walt Disney. Só que às vezes a gente não está usando esse potencial, né? Então como é que a gente faz para... E uma coisa que é interessante também, nessas aulas que eu assisti, tinha uma aula da Tânia Mujica que ela falava sobre as ondas cerebrais. E que uma das ondas cerebrais né, que tem aquela assim, tipo a beta, quando a gente está assim, consciente e tal, em estado de alerta, né, quando a gente está dormindo e tal. Mas aí tem uma que eu nunca tinha ouvido falar, que é... Oi, Sheila, que bom te ver aqui. As ondas gama, que são aquelas ondas que, quando você tem um insight. E aí lembra assim, nossa, tive um insight, olha aqui, né? E aí, nesse momento, a gente tem essas ondas, aqueles momentos eureka. E aí, que interessante é que esses momentos, normalmente eles dão em momentos de relaxamento, né? Por exemplo, se você foi fazer uma atividade física e deu uma relaxada, né? Quando a gente está meditando, daí depois a gente olha, né? Às vezes no meio da meditação vem um monte de ideia, assim, né? Então, porque às vezes a gente fica assim, não, eu tenho que pensar, eu tenho que criar um texto agora, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí, às vezes, a gente vai lavar a louça e, a ideia vem, né? Então, é legal da gente pensar isso, né? Quanto mais a gente botar momentos desse na nossa vida, tipo assim, então tá, eu tenho que solucionar tal problema, eu tenho que fazer tal coisa. E aí, dar uma relaxada para ver como vem a solução. A Liri falou, eu acredito que quanto mais a gente faz, criar algo mais criativo e a gente fica. É mais uma questão de trabalhar o cérebro. Exatamente, tudo né, trabalho do cérebro. Até o amor, eu descobri isso, que eu achava que as emoções, né, o amor, a alegria, a compaixão, a gratidão, eu achava que todas as emoções eram assim, elas
aconteciam, né? Natural, assim. Mas não, se a gente treinar essas emoções, a gente também fica cada vez melhor nisso. Então, assim, por que a gente usa a criatividade? Então, sim, a gente pode usar a criatividade para inventar algo novo, mas principalmente para resolver problemas. Eu gosto de ter uma historinha de que tinha mas acho que era tipo uma indústria de que era? Tipo de sabonete, eu não me lembro o que era. E aí eles tinham toda uma máquina para tirar os resíduos, né, que sobravam, uma coisa assim, os papéis. Eu acho que quando eles encaixotavam o negócio e aí sobravam umas frestinhas, daí tinha uma máquina que fazia, daí de repente essa máquina falhou, né? E aí de repente, tá, mas então o que podia... Daí os engenheiros lá vendo para consertar a máquina, quanto que ia custar e tal. Só que daí de repente foram ver, não tinha mais problema. Tava saindo tudo direitinho. Aí foram no dia ver lá, era o funcionário que tava simplesmente botado um ventilador junto ali, que daí o ventilador fazia voar aquilo que não precisava estar ali, né? Em vez de ter uma máquina que pesasse, que não sei o quê. Então, às vezes também a gente pode estar solucionando de forma criativa e de forma bem, bem simples. Mas então, assim, quando a gente tem um problema, como é que a gente vai solucionar esse problema, né? Ou, por exemplo, quando a gente quer melhorar algo, então também a gente pode usar a criatividade para melhorar esse algo, assim, né? E aí, algumas coisas que eu aprendi, então, com o Murilo, foi, assim, também, né, de estudos que a gente faz, era de... Primeiro de tudo, assim, tá, então eu tenho que resolver esse problema. A gente, às vezes, já vai focar na solução do problema. Só que às vezes a gente está solucionando um problema que não é exatamente aquele o problema. Até ele dá um exemplo que é muito, mas muito engraçado. Porque acho que é tão engraçado que chega até a gente a pensar assim, tipo, cara, será que é real mesmo? Daí ele mostra uma foto lá. Mas ele diz assim, que ele tem o cabelo comprido, né? E ele tinha muito problema de noite ficar mexendo no cabelo. E aí aquele cabelo ficava sempre caindo cabelo, daí e tal. Aí ele resolveu botar uma touca, sabe aquelas toucas de tomar banho? Aí ele botou a touca e aí resolveu... não para poder deixar ali, né? Só que daí o que acontecia? A touca, caía. E aí ele disse assim, não, então quem sabe se não, né? Porque tem aquele elástico, quando ele ia para fora, caía. Ele resolveu botar uma cueca, a cueca dele no cabelo, né? Espero que seja uma cueca ali. E aí ele botou a cueca no cabelo, assim, e ficou lá com a cueca, assim. Daí também, a cueca não se mexer, ele saiu. Aí ele se deu conta que, na verdade, o problema não estava no cabelo. O problema estava nas mãos, porque quando ele botava a mão no cabelo, é que fazia a questão da perda de cabelo e tal, e a confusão ali. Daí ele disse, então tá, então em vez de eu pensar no cabelo, eu vou pensar nas mãos. Daí ele começou a usar uma luva nas mãos, para não ficar mexendo nas mãos, até acho que perdeu o hábito de mexer no cabelo. Não sei, ele não conta o fim da história. Mas assim, né, de a gente pensar exatamente qual é o problema. Porque às vezes, então ele fala algumas técnicas, né, de resolver, de pensar na solução de problemas, assim, de forma criativa, então, antes de tudo, pensar na causa do problema. Tem uma técnica que é chamada dos 5 porquês, que vem foi criada lá na época da Toyota, né, que é de fazer os 5 porquês. Aí fica perguntando por quê. Mas não por quê, que nem as crianças, né? Por quê? Não é fazer assim, tipo, estamos com um problema e fazer 5 perguntas com relação ao mesmo problema. Né? Tipo, 5 causas daquele problema. Não é essa forma. É cada resposta aí indo adiante. Então, por exemplo, vamos supor que um dos problemas seja que as entregas no relatório não estão sendo feitas no prazo. Aí tá, então por que as entregas não estão sendo feitas no prazo? Porque o setor que tem que me trazer as informações não está me trazendo no prazo. Tá, mas por que o setor que tem que te trazer as informações não está te trazendo no prazo? Porque daí vai, né, de repente perguntar em outro lugar. Porque de repente eles precisam de um outro relatório, de uma outra pessoa que daí não entrega no prazo. E aí, tá, mas por que essa pessoa não entrega no prazo? Porque na verdade as informações que nos pedem é diferente dessas informações, essas informações podem ser tiradas, não sei. Aí a gente vai indo e vai vendo as diversas formas, né? E às vezes o problema, em vez de estar logo aqui, ele tá aqui embaixo e aí a gente, eu vou resolver aqui, não aqui, né? Às vezes a gente acha que o problema é de prazo e talvez o problema seja de comunicação.
né? Seja alguma coisa de comunicar, às vezes, de que aquilo realmente era um problema, né? E uma outra forma de fazer, que eu acho legal, assim, não só de fazer com relação a descobrir o problema, mas isso também serve para a gente descobrir mais soluções, é fazer brainstorming, né? Isso é meio comum, assim. Só que uma coisa que é diferente, que até a gente aprende isso, o Murilo fala, mas a gente aprende isso se a gente estuda o sprint, a gestão ágil de processos e tal. Em vez de fazer um brainstorm, ele chamou de brainwriting, né? Writing de escrever. Porque brainstorm é chuva de ideias, né? Então é aquela coisa mais que todo mundo já fala. Então tá, vamos falar, vamos fazer, tem tal problema, vamos pensar em uma solução, né? Ou nesse problema, vamos pensar efetivamente qual é a causa. Todo mundo aí vai dando ideias. Então um dá uma ideia, outro dá uma ideia. Ninguém pode, nesse momento, ficar julgando a ideia, se a ideia é boa ou não, né? Porque é a chuva de ideias. Então esse momento de... Daí ele disse qual uma das coisas que acontece é quando, de repente eu dei uma ideia, ó, o Fábio tá aqui, Dobleton, quem é? A Suzana tá aqui também. Venham aqui me digam que se tá podendo ajudar vocês de repente, em solucionar problemas, né? Essas ideias aí. Então, se a gente tá numa equipe, né? Ao invés de eu pensar, porque quando eu dou uma ideia, uma outra pessoa pode olha essa ideia, daí já é influenciado pela ideia, né? Então, esse brainwriting que ele fala é de escrever em post-its, né? Eu adoro post-it também. Então, cada um tem que escrever as ideias nos post-its. Cada post-it é uma ideia, e aí fica ali, cada um com a sua. E aí, depois que todo mundo escreveu já o tanto de ideias que teve, aí todo mundo bota na parede. E aí, o legal é que, assim, quando tu bota na parede, já tu não sabe mais nem de quem que era a ideia, porque às vezes tem isso, né? Eu gosto muito do Virgílio, então eu quero que a ideia... eu acho que eu vou ir mais para a ideia dele. E aí, quando às vezes a gente está despido, assim, de autoconceitos, né? Pré-conceitos, né? Às vezes até de ideia ruim, né? Tipo, não, aquele lá nunca dá ideia boa, então eu não vou seguir. A gente às vezes faz isso, assim, né? Então a gente pega e já faz direto na parede, assim, né? Tem ferramentas hoje tipo MindMeister, assim, eu não me lembro como é que é o nome. Eu sei que tem várias ferramentas, assim, que tu pode fazer essas coisas online. Eu sei porque eu já participei de um grupo assim. E aí, então, daí quando tu consegue olhar, assim, tu pode agrupar as ideias. Olha, todas essas ideias são relacionadas a isso, ou aquelas ideias daquilo. Então, é bem legal. O diagrama espinha de peixe do Ishikawa também é bom pra... Bem lembrado, Ana. Pra gente trabalhar a causa. Isso é outra técnica. Como não vai dar tempo de falar hoje, bota aí na internet, tá? Então, e outra coisa que a gente pode pensar, daí, né, tô contando aqui as coisas que eu aprendi com o Murilo Gun. Outra coisa que a gente pode colocar, assim, que ele coloca muito, que eu acho muito legal, é que a gente pode pensar assim, então pra gente ser criativo, né, na solução de problemas, aí tem o input, que ele chama, né, de que é o momento da entrada das ideias, o momento do processamento, e depois o momento do output, que é botar para fora, né, aquelas ideias de repente processadas, né? E depois de fazer um feedback, fazer uma avaliação disso, né? Então ele faz de uma forma assim, né, circular. Mas os três principais pontos são esses, né? A questão do receber, de entrada de informação, processamento e a saída de informação. Inclusive, depois de ver essas aulas, eu tinha visto resolvi botar input e output na internet. E aí, claro, né, veio as coisas de inglês, assim, né? E aí tinha um professor de inglês, o Mário Ferrara, que ele tava falando a diferença. E ele dizia assim, input, né? Então, quando tu tá estudando inglês, é quando você tá ouvindo as palavras, né? Todas essas informações, assim. E aí, o output é quando você, então, daí assimilou aquilo, né? Daí a parte do processo, fazendo a ligação com o Murilo. A questão de botar para fora, né? De falar. Então, eu consigo fazer uma frase em inglês, consigo me comunicar com as outras pessoas. E aí, essa parte eu achei muito interessante. Nessa aula do Mário Vergara. Porque ele disse assim, a gente não tem o input e o output, eles não são na mesma proporção. Você tem que ter mais ou menos uns 80% de input para depois sair 20% de output. Por isso que a gente fica estudando o listening, que a gente fala assim, tipo, estudando, né, a entrada de informação para depois a questão do sair.
E aí essa que eu acho que é uma questão muito legal, né? Que é dos. Então ele até fala assim, o Murilo, a gente tem que ser caçadores de inputs, né? E aí ele é muito diferente quando você tá olhando para alguma coisa, simplesmente por olhar. Ou quando você olha para alguma coisa e já pensa, nossa, olha que ideia legal. Essa ideia é muito boa. Então ele faz Então, por exemplo, quando ele viaja, ele já viaja com esse pensamento. Tinha uma frase que ele falava, agora que eu não sei onde é que eu escrevi. Nossa, eu fiz tanta anotação aqui, depois eu posso até de repente escrever para você. Mas ele começa a pensar assim, tipo, nossa, ele olha, vai olhar para qualquer coisa, né? Sei lá, vamos supor que é isso aqui, ó, tá vendo? Que é um guardador de batons, né? E ele começa assim, nossa, como que é a mente dessa pessoa, né? Tipo, qual é a solução criativa que ele deu para um problema? As mulheres gostam de usar batom e elas gostam de levar na bolsa. Então o batom, em vez de ficar perdido dentro da bolsa, ele fica dentro num negócio. E aí já vem com o espelho. Então, olha, tá juntando o espelho mais o batom mais uma, né? Então, a questão da combinatividade, né? E aí ele diz, eu leio Capricho, né? Eu leio coisas assim, nada que ver da história, né? Do trabalho efetivamente dele, para poder ter mais inputs. Então eu até acho legal, porque às vezes a gente fica assim, tão focado no nosso trabalho, ou nas nossas coisas, né? Que a gente fica, poxa, será que se eu for para outra área e eu vou olhar outras coisas, será que eu não vou ter inputs diferentes e que de repente por causa disso, né, de fazer a combinatividade, eu não posso daí estar dando soluções melhores, assim, né? Então, eu recomendo isso. Inclusive, é a coisa mais engraçada. Eu acabei fazendo uns cursos de educação infantil, né, de educação de criança. E eu não tenho filhos e não pretendo ter. Isso é uma coisa que eu recomendo para qualquer pessoa. Não precisa ser pai, não precisa ser mãe, não precisa ser tio, não precisa ser avô. Qualquer pessoa estudar sobre educação de criança, porque primeiro a gente descobre que a gente é meio criança. Então, assim, tudo que eu aprendi sobre educação de criança, e aí é legal a gente já pensar assim, tipo, onde é que eu posso aplicar isso? Eu como dou aula de liderança, o tempo inteirinho, nossa, isso aqui pode ser aplicado na liderança, isso aqui pode ser aplicado na liderança. Nossa, isso aqui me fez entender por que aquela pessoa às vezes fica chateada com alguma fala que eu dou e tal. Nossa, sabe? Então, assim, é muito legal. Até, inclusive, eu tenho um cliente que ele faz games, né? Games, né? Dos games, assim, né? E ele, imagina, ele gosta muito de jogar videogame. E aí, então, eu falo pra ele, assim, quando você joga videogame só por jogar, tô só jogando, é uma coisa. Quando você joga videogame já pensando, nossa, olha só, esse cara fez esse cenário, essa pessoa usou esse recurso, isso aqui usou daquilo. E aí, né, pegando esse exemplo do game, poxa, então daí quando eu tô saindo na natureza, olha aqui, ó, essa natureza pode ser um cenário, essa outra coisa aqui, ó, pode ser, de repente, uma árvore, caiu uma laranja da árvore. Será que caiu uma laranja da árvore não pode ser virar um inimigo dentro do game? Sabe, a gente pode criar um monte de coisas. Então, eu gosto, né, gostei muito. Nossa, gente, vocês não têm noção. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nas primeiras vezes, eu não fazia, né? Agora eu tô fazendo mapas mentais, né? Então, assim, tiveram vários cursos do Murilo, né, de reaprendizagem criativa, o cri-cri-cri e tal. Então, só do técnicas criativas, olha, deu assim... olha só quantos deu de... Aí depois eu comecei a fazer a lápis porque eu fiquei com medo de errar. Deu tudo isso. Então, claro que eu não vou conseguir contar tudo que eu aprendi. Mas aí foi uma palhinha, assim, né? Do que a gente pode usar de criatividade. E eu acho que só o fato de a gente pensar que a gente tenha né, esse potencial criativo, que a gente pode combinar as coisas e que a gente pode solucionar os nossos problemas melhor... que a gente tem essa habilidade, já nos coloca num outro lugar para dizer assim, gente, sabe, vem um problema e eu, o que eu faço agora, né? Então, né, fazendo um resumo assim, né, então, de a gente falar disso, de a gente acreditar que a gente é criativo, a gente tem o mesmo potencial que o Walt Disney tem, que a gente pode fazer combinações de coisas,
que então para a gente fazer a combinação de coisas, a gente aproveita para ter os inputs, para que daí na hora, né, quanto mais inputs, na hora de ter os outputs, vai ser mais fácil de ter, né? E nele fala, a gente tem que ter repertório, né? Quanto mais repertório, melhor. E a questão de quando a gente vai solucionar um problema, a gente vê, qual é efetivamente esse problema? Será que é esse? Será que não é outra coisa? Será que não, né? E se o problema fosse isso? E se, né? Ele gosta muito de usar. E se o problema fosse isso, né? E daí depois na hora da solução, né? De fazer um brainstorm, fazer um brainwriting, né? De aproveitar e fazer post-its, assim, escrever. E essas perguntas, assim, né? Fazer boas perguntas é legal, assim, de como poderíamos resolver isso? Como poderia ser se tivesse isso já resolvido? Se fosse esse o problema, então como se, né? Então, são várias coisas aí. Espero que possa ter contribuído para vocês terem um dia bem criativo, uma vida criativa, né? E a gente agora na pandemia, a gente tem que ser muito criativo, né? Porque a gente tem menos recursos. E até assim é interessante essa questão, né? Falando assim no final, essa questão de ter menos recursos, às vezes ajuda mais, né? É muito, muito interessante. Ele comentou sobre isso, né? Às vezes quando você restringe, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pense em alguma coisa diferente. Ou pense em alguma coisa. Aí fica, pensar em alguma coisa, o que eu tenho que pensar? Agora, se eu restringir de ser assim, pensa num animal, aí já fica mais fácil, né? Então, às vezes, quando a gente restringe as coisas, fica mais fácil, né? A gente acaba podendo ser mais criativo. Então, que todos nós possamos ter uma vida criativa, umas coisas bem, né? Coisas bem boas na vida aí. E que vocês reverberem em todas as pessoas que vocês conhecem. Uma tarde maravilhosa e vejo vocês amanhã. Por favor, me ajudem com dicas de assuntos. Fábio, eu vou falar do assunto de você, acho que vai ser na semana que vem, tá? Porque eu quero trabalhar bastante coisa de relacionamento e daí eu vou colocar, de repente amanhã, tá? Um beijo grande, adoro ver vocês. Obrigada, obrigada.